Eu sou Bob Faria. Eu vou tomar um café com Maria Alaska e contar histórias que eu acho que você nunca ouviu. Beleza? Olá, meu povo! Olá, minha pova! Mais um episódio do podcast Tomei Gosto com Bob Faria. Se você não conhece Bob Faria, eu sinto muito, você nunca viu esporte na sua vida. Se você não conhece o Bob pelo esporte, talvez você conheça um lado do Bob que pouquíssimas pessoas conhecem. O Bob da música. Será que vai dar pra saber mais desse lado dele hoje? Sim ou não? Vamos descobrir, tá? Bob é cronista, é autor também, ele tem um livro que é A Emoção, o Grito, como é que é a emoção? Grito de Gol. É um livro interessante que eu já li. Separei perguntas pertinentes ao livro para que eu possa perguntar para o Bob. E ele é um feliz companheiro de Rádio 98 FM. Tem a honra de dividir conosco, às vezes, a bancada do programa 98 Futebol Clube. Portanto, venha, que o papo vai ser legal. Se não for por causa de futebol, de comida, de bebida, vai ser por causa de música. Tá bom? Conto contigo. Bob Faria. Oiê. Cerveja, café ou vinho? Café. Café, mas você nem hesitou, cara? Eu não sou muito de álcool, não. Nunca fui. É mesmo? Não, nem na época do punk rock, na época que o pau quebrava, viajando com banda underground pelo país e tal, álcool não... nada. Pô, bicho, você me derrubou, cara. Porque eu vi que você tinha banda punk. Eu vi uma entrevista sua que você falou que tinha uma banda sua que você subia na mesa que a galera tava consumindo e chutava as coisas. O John Ulloa, que é o guitarrista do Patufu, era o baterista. E tínhamos mais dois amigos, chamava-se Assustados por um Gesto. E ganhou esse nome por causa disso, porque era tão anárquico que a gente fazia o arranjo da música e eu era cantor. E eu começava a subir em cima da mesa e chutar as coisas, fazer não sei o quê. E aí, quando eu achava que a música tinha acabado, eu fazia um gesto pros caras e eles acabavam a música. Aí a gente passava pra próxima. Você era o Jô Soares. Uou! Era quase isso. E o quinteto parava. Um pouquinho mais violento. Caramba, como é que você era violento, velho? Não é violento nesse sentido de... Porque nessa época, nós estamos falando aqui do, fim dos anos 80, né? Tinha um movimento punk que era muito violento, que era os skinheads, sabe? Mas a gente não era essa onda, a gente era a onda mais divertida, assim, sabe? A gente estava muito mais pro Toy Dolls do que pro Sex Pistols, basicamente. Então era uma coisa muito mais de diversão mesmo. Então a violência era muito mais do... quando eu falei violência, eu falei inusitado, né? A pessoa não tá esperando aquilo acontecer, né? E quanto mais inusitado, melhor. E isso foi uma semente que a gente foi plantando criativamente, inclusive, que depois deu muitos frutos, assim, né, o mais famoso deles talvez tenha sido cunhado pelo John, que é o Roto Music, que depois virou Roto Music de liquidificar pum, que é uma palavra enorme e tal. Roto Music é basicamente o seguinte, quanto mais estranho a gente conseguir fazer, melhor. Nasceu lá atrás. Você escreveu música que o Patufu gravou? Aham. Quais? Cara, eu escrevi Spaceballs. Spaceballs, que tá em televisão de cachorro, eu escrevi sozinho, assim, que a gente gravou no Elefante, depois eles gravaram. Mas tem uma música que entra acho que é no final de Roto Music, que tem uma história muito engraçada, que é a música de Ano Novo, né? Natal. São aquelas músicas incidentais do Patufu? Vamos só explicar pra quem tá assistindo a gente aqui? Vamos. O Patufu tinha algumas coisas curiosas. E essa verve que o Bob falou sobre o Patufu... o Patufu é uma banda tão diferente que em 1999, quando eu tava no Alasca, eu mandava e-mail e eles respondiam. São gente, eu mandava cara. assim, do Alasca, Mário. Aí o John falava assim, de Fortaleza, John. E o Patufu, no final do disco deles, tinha a faixa final, depois ficava um longo tempo em silêncio. Aí lá no fundo tinha uma música incidental. Que mais de uma vez já me pegou olhando pra casa. Bicho, tem algum som ligado aqui. E era o meu computador, porque ele era mais baixo. Nada que os Beatles já não tivessem feito, assim, né? No fim do disco dos Beatles. Mas não é essa, não. Vou te contar o caso. Por favor. É o seguinte, a gente ensaiava num estúdio lá na rua... ali no Bonfim. Eu tinha um estudinho lá no Bonfim. E aí a gente ensaiava lá e tal.
Na Rua Itatiaia mesmo, na esquina da Rua Itatiaia, assim. E aí, cara, o Paulinho, que era o diretor artístico da Rádio Extra, na época, Sim. falou assim, pô, você conhece todo mundo aí do cenário musical e tal, não sei o quê, por que vocês não juntam os músicos da cidade e fazem uma música de ano novo pra gente? Aí a gente falou assim, eu falei, pô, cara, que legal, né? Só que eu acho que ele tava esperando que a gente fosse fazer com a galera do Pouso Alto, da Agência TAS, que eram os caras do Kamikaze, que eram os caras que sabiam tocar de verdade. Pois bem, juntamos aí o John e fizemos essa música e gravamos uma porrada, assim. Os fãs do Pote Fu vão conhecer. Que fala assim, tá na hora de você pensar de novo nas porqueiras que você faz da sua vida. E vida sofrida, esse ano eu vou curar minhas feridas. Essa música. A gente gravou isso e entregou pro cara da rádio FM em 1990. Mas a Extra tocava que estilo de música nessa época? Tocava roupa nova, tocava... aquele pop do final dos anos 80 ali, né? E foi pra grade da rádio? Lógico que não, né? A gente saiu da sala do Paulinho e nunca mais entrou. O cara virou pra mim e falou assim, cara, eu não vou tocar isso nunca. O que é isso aqui? Porque eles gravaram, eles pagaram pra gente ir lá pra Bemol, que era um estúdio muito legal na época. E eu falei assim, cara... E eles já tinham pago o estúdio, então? Eles tinham pago o estúdio. Você ouviu, tipo assim, como é que você me faz pagar pra você gravar? Você ouviu isso? Basicamente isso. Aí a gente saiu, assim... Mas a gente saiu rindo, feliz da vida, assim, né? Porque o espírito era esse. Aí, cara, eis que... Isso entra depois, né? Porque o John tem essa... Ele é a pessoa mais próxima de gênio musical que eu conheço. Aliás, eu conheci 3 gênios musicais, assim, com quem eu tive contato, né? O John é um deles. E que ele guarda tudo assim, ele fala, cara, assim, em algum lugar eu vou colocar, então, não sei o quê. Quem são os outros dois? André Bujanra. Sim. E o Magu, que era o guitarrista da minha terceira banda, o Chemaco. Então o Magu eu não, infelizmente, não conheço. O Magu tem uma história triste, assim, porque a gente gravou o primeiro disco, foi muito bem, era um disco, foi gravado pela Cogumelo e tava indo muito bem, a gente tava fazendo turnê e tal, não sei o quê. E a gente tava preparando o segundo disco, aí ele deu uma pirada, foi pra Inglaterra, passar uns meses lá, a gente esperando ele voltar, e aí ele não voltou, morreu. Sentimentos. Né? Mas ele era genial. É um cara que até hoje eu escuto as coisas do Chemaco e eu falo assim, cara, não acredito que a gente tá tocando isso, assim, porque a gente era na cola dele, né? Ô, Bob, muito legal. E eu estou falando com o Bob tampando a minha cara e fazendo café, que descobri que ele tá um pouco mais grosso que eu queria. Mas Space Journey, que é outra que você fez pro Pato Fu. Spaceballs, perdão, que foi parar no Televisão de Cachorro. Televisão de Cachorro. Eu já falei isso pra eles, eu vou te contar também. Quando eu morei no Alasca, em 1999, o pessoal ficava assim, o que você ouve do Brasil? Deixa eu ouvir suas músicas brasileiras. E o Televisão de Cachorro fazia muito sucesso, porque era só o CD, e ele tinha aquele RGB da televisão, né, aquelas cores. E eu colocava. E 100% dos gringos gostavam. E antes de chegar nessa música até. Olha só. Que ele começava com a música pauleira. Eu não lembro a ordem do disco, assim, cara, mas... É um disco muito bom, é um dos meus preferidos dos caras. A assim. Necrofilia da Arte. A Necrofilia da Arte é uma regravação, essa música do John e do Rubinho Troll. E o Sex Plícito, que era a banda antes do John, antes do anterior do John. Que, assim, só para fazer a história longa, curta, tinha um cenário meio punk, pós-punk na cidade. Tinha um cenário heavy metal, né, com os caras do Sepultura, do Overdose e tal. E tinha um cenário pop, assim, com os caras do Pouso Alegre, Pouso Alto, que era o Samuel, que era enfim, a turma que sabia tocar de verdade. Então ou a gente ensaiava lá no meu estúdio, lá no Bonfim, ou a gente ensaiava lá na Rua Jaspe, lá em Santa Teresa. E o John tocava no Sex Plícito e no Último Número.
Aí ele saiu do último número, eu entrei no lugar dele. Fui tocar baixo. A gente ficou amigo muito rápido. Então, essa música, A Necrofilia da Arte, é do primeiro disco do Sex Explícito. A Necrofilia da Arte tem adeptos em toda parte. Cara, o Rubinho é um gênio para escrever também, né? Maravilhoso. Ele e o Jair, que era o cantor do último número, foram os grandes escritores da nossa geração, né? Assim, depois eu acho que o John virou o cara. Mas engraçado, Bob. E a minha pasta de CD tinha CD do Skank, tinha CD do Jota, porque crescer em Belo Horizonte na década de 90 mas não ouvir Skank é inimaginável, né? Mas o Jota é... Putz, o Jota é neto, né? Disso que eu tô falando. Não, sim, mas eu tô te contando assim, que me chamava a atenção. Que a gringaiada queria ouvir Pato Fu. Os caras, Pato Fu, Pato Fu. Pato Fu. Aí pouco depois, em 2000 borrachinha, a CNN, ou a Time Magazine, faz um levantamento das bandas do mundo a serem ouvidas. E o Pato Fu fica tipo com o terceiro lugar. Isso é muito grande. Cara, assim, e a coisa mais legal é que a semente disso, ela nunca perdeu a essência, entendeu? Porque a gente tinha esse pensamento de dizer assim, ó, a gente quer dar o nosso recado, a gente quer falar o que a gente tem para falar, mas a gente quer falar do nosso jeito, entende? E assim, para conseguir romper isso, muita gente ficou pelo caminho, eu inclusive, musicalmente falando, mas o John e a Fernanda e o Ricardo é muito importante nessa história deles, porque se não fosse a força de vontade empresarial assim, do Ricardo, no início, para botar os caras para tocar em todos os lugares, não tinha virado, porque o John não tem isso, nem a Fernanda. Depois o Luiz aparece e resolve o problema. Mas manter essa essência estética, que é um negócio que a gente, quando eu falo a gente, assim, a nossa turma, assim, né, mantém até hoje, sabe? Experimenta esse café, Bob. Desculpe te interromper, Imagina. mas assim, não é porque foi eu que fiz, não. Ele tá suave, mas esse café africano é muito forte, cara. Ele tá um doce. Tá bom demais. Você não pôs açúcar ainda, né? Não, mas tá bom sem açúcar. É por isso que vocês tomam café sem açúcar? Milagre. É bom assim. Precisou? Não. Esse café tá com um doção, cara. Eu moí ele mais grosso sem querer. Bicho, ele tá doce, velho. Ó, descobri que esse café tem que ser muito mais grosso. Vivendo e aprendendo. Delícia. Ô, Bob, agora só pra gente fechar não, podemos voltar a falar a qualquer momento. Mas o Televisão de Cachorro, assim que o Pato Fu gravou, eles falaram, gente, a produção desse CD foi muito cara. E eles fizeram um show aberto na Praça da Savassi. Que tem uma outra história linda nisso aí. Depois podemos te contar. Não, quero ouvir agora, então. Não, aqui é o seguinte, esse show na Savassi, ele aconteceu poucos meses depois que o pai da Fernanda morreu. O que aconteceu foi que, assim, um dia eu e o John, a gente estava no cinema, daí toca o telefone, era a dona Silvia, que é a mãe da Fernanda, dizendo que, né, que o pai dela tinha morrido e tal. Aí a gente saiu e tal, foi dar assistência, não sei o quê. E algum tempo depois o John escreveu a canção Pra Você Viver Mais. Ah, é o John que escreveu? Cara, A música dele. Que capacidade, porque ele se colocou no lugar dela. Não, Que lindo isso. Cara, ele tem... além de ser meu irmão de alma, assim, é um artista que eu acho gênio. Então ele escreveu Canção Pra Você Viver Mais. E aí fizeram esse show. Nessa época, eu tinha uma produtora de vídeo. Além da agência de propaganda, além de trabalhar no rádio, e além de trabalhar no jornal, e além de trabalhar na TV. Aí eles precisavam de um clipe rápido, e não tinham nenhum dinheiro para produzir, para mandar para a MTV. Então, a gente foi fazer lá na minha produtora. E aí eu editei esse vídeo. E tem uma imagem icônica, assim, que é uma imagem do sinal, uma pessoa andando. Aquela imagem do sinal, que é na esquina aqui da Savassi. Eu falei, cara, essa imagem, ela vai durar para sempre, assim. Porque quando ela fala assim, faz um tempo eu quis fazer uma canção para você viver mais, eu fui fechando nessa imagem. E para mim significava, tipo, caminha, entendeu?
anda em Nossa, frente. que lindo mas isso, vive cara. mais. É. Tô emocionado, velho. Muito legal. Porra. E aí a gente fez esse clipe, foi pra MTV, concorreu lá, um monte de coisas. Não, toma legal. seu café. Engraçado, cara. E o desfecho da história é que 6 meses depois, o meu pai morreu. Caceta. Porque o seu pai é uma das vítimas da Copa de 2002, não é isso? Não. Ah, no seu de 98. Não, O Oswaldo é 98, A última né? Copa que ele fez foi em 98. Ele morreu em Paris, mas foi em tá. 2000. Ah, foi em 2000? Foi. Ah, cara, me perdoa, eu associava que ele tinha falecido na Copa de 98, então foi 2000. Não, foi 2000. Mas foi perto de algum grande dia do esporte? Não. Foi uma história muito, muito mais prosaica do que isso. Quando a gente voltou da França e tal, e tocamos a vida, blá, blá, blá. Um dia ele entrou na minha sala, a gente tinha uma agência, né, eu e ele. Porque assim, eu com meu pai, era muito engraçado. Desde pequeno a gente sempre foi muito ligado. Com 3, 4 anos eu ia com ele pra rádio, com 5, 6 eu ia pro estádio. Só uma pausa. Por aí O pai vai. do Bob, se você não é de Minas Gerais, tá achando que esse papo aqui é de maluco, ou que eu sou primo do Bob, que ele me conta a cara do pai pois dele, né? Vou só contextualizar. O pai do Bob é um dos grandes nomes da crônica esportiva mineira. Eu não posso falar o maior, porque tem vários imensos, mas ele é um dos gigantes da nossa crônica esportiva mineira, que formou uma geração Várias. várias gerações, perdão, né, de profissionais chamado Oswaldo Faria. Ele formou de narrador, a repórter, a apresentador de TV, a Nia, que hoje é senador da República. Exatamente. Pra ser sucinto. Falta alguma coisa? Ele ensinou, Bob? cara, não, é isso. É isso, ele, né? ele ensinou, Então? e ele fez parte daquela geração que inventou o jeito de fazer, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então ele era dessa turma. Depois te conto outra história sobre isso. Mas o que aconteceu foi que assim, aí eu tava lá na minha sala e tal, porque a gente era muito unido desde pequeno, então a gente fazia tudo junto. Então, nessa época, ele era o meu chefe na rádio e eu era o chefe dele na TV. A gente trabalhava no Canal 23 na época, a gente fazia um programa na TV a cabo e tal. A gente dividia uma coluna no jornal, que ele assinava, mas eu era ghostwriter dele, então eu saía 3 vezes por semana, escrevia 2, ele escrevia 1. Vocês conseguiam não brigar? Nunca brigando. Mesmo? Não, de jeito nenhum. Que isso, cara? De jeito nenhum. E ele era meu sócio na agência também, né? Sócio na agência. Aí ele não ia muito lá e tal, mas um dia ele entrou na minha sala e falou, putz, tô cansado e tal, não sei o quê. Eu falei, pai, pô, a gente tinha tido uma boa campanha, tinha ganhado algum dinheiro. Eu falei, pô, vai tirar umas férias. Quando você tirou férias da última vez? Eu nunca tirei férias, não. Ele era assim. Mentira. Doido. Você não me conhece. Mas você tá falando de 30 ou 40 anos sem tirar férias, Bob? Que é uma vida. 40. 40. Né? Só pra contextualizar. Falei, não, pô, tira umas férias e tal. Porque o que ele fazia? Ele viajava muito com os clubes, seleção e tal, não sei o quê. Terminava a cobertura, ele ficava 3, 4 dias no lugar ali e tal, depois ele voltava pra casa. Mas férias, assim, vou ficar 20 dias fora, não ficava de jeito nenhum. Então, aí ele falou, tá bom, então vou. E aí pegou um avião, foi pra Itália, que era o lugar que ele mais amava na vida. E quando chegou lá, a gente tinha essa coisa, a gente se falava todos os dias, onde quer que a gente estivesse no mundo, né? Ele podia estar na Europa, eu nos Estados Unidos, ele no Japão, eu aqui, onde a gente se falava todo santo dia. Que bonito. E aí ele chegou lá e não me ligou no dia seguinte. Eu já achei estranho. Quando foi no outro dia, eu saí da apresentação do programa, aí recebi um telefonema da pessoa que estava com ele lá, da mulher que estava com ele, e dizendo, seu pai tá passando mal aqui. Bota ele no telefone e tal. Falei, o que aconteceu? Tô com uma dor forte aqui e tal. Falei, pô, volta pra casa, pai, pô. Ele falou, não, eu vou voltar, mas eu tenho que voltar de Paris, porque eu vou de lá. Então, ele estava em Roma. Então, eu tenho que ir para Paris e de lá eu já adiantei minha passagem e vou voltar. Beleza. Aí ele foi. Só que quando ele chegou em Paris, ele estava passando muito mal. E aí internaram ele. E ele me ligou da enfermaria ou do quarto lá onde ele estava.
já meio grog, assim, ele falou, eles vão me operar, porque eu tenho que operar. Eu falei, cara, não opera, não opera. Espera pra gente ver o que a gente vai fazer. Ele falou, não, já tô grog, já tô apagando aqui, mas daqui a pouco a gente conversa. Tá bom. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 12 horas depois, aconteceu alguma coisa. Aí peguei o telefone e liguei na enfermaria do hospital lá em Paris. Aí o médico muito gentilmente virou para mim e disse assim, se você quiser se despedir do seu pai, eu sugiro que você venha para cá agora. Aí eu fui. E aí foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá, ele ainda estava em coma, não tinha voltado da cirurgia, ele teve segundo os médicos, um acidente que chama aspiração. Ele aspirou durante a cirurgia, o conteúdo do estômago voltou, porque, enfim, sei lá. Enfim, e aí algumas horas depois ele morreu. E foi isso. Ele morreu de férias. Obrigado por me contar isso. É uma história muito... É uma história que, assim, é inusitada pela forma, né? Mas tudo na vida dele foi inusitado. Desde o começo. Até a forma como ele começou no rádio foi inusitado. Enquanto você toma esse mate, eu vou fazer outro café pra nossa. Esse café tava bom para... Desculpa, eu não tô sendo... Tava bom aqui, mesmo. aqui, ó. Eu não tô sendo corporativista porque o Tem café mais é aqui? meu, não. Não, eu peguei pra mim, você vai matar aí. Vou fazer outro. Mas esse café tá bom pra cacete, cara. Ele tá levinho, tá? Ah, delícia. E tão doce, eu gosto cara. de café leve. Eu não gosto daquele café que fica pretão, assim, sabe? Que você fica meio... Eu vou fazer assim. uma prensa aqui, mas como esse muito tá mais grosso, eu vou deixar um pouquinho, mas pra gente poder tomar ele com tônica, que eu te prometi isso. Que você curtiu o dia que eu fiz é bom pra você. demais, cara. Se eu não sabia que você não gostava de água de coco. Eu fiquei entre água de coco e o suco de laranja. Eu falei, cara, o suco de laranja, eu não sei se o Bob vai tomar com café. Água de coco, não, né? Suco de laranja eu tomo muito. Água de coco eu não tomo por causa de... Cara, é engraçado, tudo eu tenho uma história. Por causa de uma história de um show que eu fui fazer com essa banda, com o Magu, que eu te falei, o Chemaco, em Recife. Porque como é que funcionava na época, Mário? Era um circuito underground, assim. Então, a gente produzia o show da galera aqui. Então, vinha lá o The Fala para tocar aqui, de Porto Alegre. Vinha o Chico Science lá de Recife. Você conhece esses caras? Conheço, claro, né? Bob, você é muito estranho, cara. Você conhece? Tocávamos juntos. Então, assim, vinha o The Fala, o Educar, né, que é outro pirado, maluco, né, vinha pra cá, o Chico Science vinha, a gente trazia, ficava às vezes na casa da gente, enfim. Aí vinham os caras do Picasso Falso, lá do Rio, vinha o pessoal do Fellini, lá de São Paulo, enfim, tinha essa onda, né? E aí a gente produzia assim, vamos fazer esse show aqui. A gente fazia muito um negócio que era o Sessão da Meia-Noite no Teatro Francisco Nunes. Depois que tinha apresentação do teatro, a gente alugava o teatro, né? Depois da peça, era mais barato. E aí a gente montava o som e fazia a Sessão da Meia-Noite. E aí, em contrapartida, eles levavam a gente para tocar na cidade. Então a gente fazia turnê no Brasil inteiro assim. Muito bem, vou eu tocar lá em Recife. Chegamos lá, fomos para uma pensão lá, enfim. E a mulher falou assim, tinha um baú cheio de coco, assim. Um baú não, como é que chama esses, né? Um freezer, né? Cooler, um freezer? Um freezer desse enfim. Aí ela falou, olha, tem esses cocos aí, podem tomar quando vocês quiserem, tá? Fica à vontade. Eu falei, opa, beleza, né? Aí 1, 2, 3, 4, 5. Aí, cara, eu comecei a passar mal, não sei se tava muito calor, não sei o que foi. Sei que eu comecei a passar mal. Aí fui lá pro quarto, abri a porta do quarto e, tipo, pintei as paredes, a cama, o teto, tipo o exorcista. chão. Tipo exorcista, Aí quando eu consegui parar de fazer aquela pintura abstrata, eu chamei a Patrícia, que era a produtora que viajava com a gente na época, e falei, Paty, olha a situação aqui. Ela falou, não dá tempo de arrumar isso não, a gente tem que passar som e tal, vambora. Trancou o quarto e fomos. Ficamos, fizemos um show, ficamos até de madrugada e tal, não sei o quê. Quando a gente voltou, nossas coisas estavam todas lá de fora da porta, assim. Tipo, some daqui, desaparece daqui. Tipo, 4 horas da manhã. Acho que a dona da pensão entrou no quarto, viu a situação que tava, falou assim,
né? E fomos embora. Desde esse dia, eu jamais tomei água de coco de novo. Mas você tomou trauma, então? É, Mas você não consegue nem sentir o cheiro? não. Me embrulha o estômago. Coisa doida, né? Ah, cada louco, né, velho? Porra. Quem se eu tenho as minhas também, pô. É. Nossa, cara, tem essa história. Aliás, acho que ou eu era meio idiota ou eu era meio azarado, assim. Um dia a gente foi tocar em Salvador. E Salvador tem o Mercado Modelo, Sim. né? No andar de cima tem um restaurante. Não sei se você tá Sim. familiarizado. Tem um O restaurante. Mercado Modelo, que era a casa da alfândega, que virou Mercado Modelo, que acho que agora vai voltar a ser outra coisa, né? Tem... Ao lado do elevador Lacerda. Exatamente. Na Cidade Baixa. Aí em cima tem um restaurante, tal, durante o dia, e à noite aconteciam shows, né? Ou era show de, enfim, de samba, de não sei o quê, e as pessoas não sabem, mas a Bahia tinha um movimento de rock muito forte. Não só pelo Raul lá atrás e tal, mas no final dos anos 80, início dos anos 80, com Marcelo Nova, com a galera, né, com Camisa de Vênus e tal, levando à frente, tinha um movimento de rock muito forte. Então, pelo menos, né, uma vez a cada 6 meses a gente parava lá para tocar. Na primeira vez que a gente foi, a gente sentou lá de tarde, porque era assim, a gente ia, chegava na cidade, arrumava, botava as coisas, comia alguma coisa, esperava a hora do show, tal, não sei o quê, e depois ia embora. Não tinha dinheiro para ficar em hotel, para ficar em essas coisas, né? Você dormia no carro? Dormia às vezes no ônibus, voltando. Ah, na lotação. É. No ônibus coletivo, não, tipo... Ônibus de linha. De linha, normal. Aí sentei lá, cara, e tô almoçando morrendo de fome, assim, morrendo de fome. E aí tinha aquela farofinha amarela. E eu fui botando aquela farofinha amarela, assim. E aí o produtor que tava lá da coisa falou assim, você gostou? Eu falei, gostei muito. E tô comendo arroz com aquela farinha e tal. Ele falou, eu acho que você devia comer menos. Eu falei, não, tá bom pra caramba e tal. Aí ele falou pra mim assim, que bom que você gostou de farofa de dendê. É uma farofa que é só farinha com óleo de dendê. Mano. Deixa eu moer outro café. 3 horas depois era hora de começar a tocar. Era tipo 3 músicas, 5 minutos parado pra ir lá embaixo, sacou? A noite inteira. Porque óleo de dendê é, enfim, pra quem não sabe, não coma muito óleo de dendê, porque dá diarreia, entendeu? Se você não está acostumado, principalmente, né? Principalmente. Eu ia fazer essas besteiras. Opa, mas assim, você já conviveu com Chico Science. Você já tomou... Você não é da cerveja, mas você já parou pra tomar uma cerveja, um café com Chico Science? Quando você mastiga, eu vou moer aqui, ó. O café. Com o Chico, assim... Desculpa, eu tô... barulho de mastigado. Eu tô moendo aqui, ó. Daqueles vou botar barulhinhos café irritantes, aqui, né? Não, aqui, ó. Esse podcast é ASRM. Ele é movimentos e sons. Eu moo o café pro povo ouvir aqui, eu acho mó legal. Mas Tem alguém falando, tomando café. A gente circulava nos mesmos lugares, assim. Quando estava no Rio, era lá na Lapa, no Circulador e tal. Quando era em Recife, era lá no teatro. Meu nome de teatro, esqueci até o teatro e tal. E era todo mundo mais ou menos da mesma turma, assim, né? Mas eu sentava, claro que eu sentava com os caras, a gente viajava junto, a gente passava muito tempo junto, mas eu não bebia. Mas tipo, você não tomava um café e fazia uma resenha com o cara? Não, a gente sentava, conversava, jantava, enfim, comia, saía com todo mundo, mas eu especificamente não bebia bebida alcoólica. Tá, mas então, o momento que você partilhou uma resenha com o Chico, é porque o Chico Science, o papo é cerveja, café ou vinho, eu achei que ele ia falar com o Bob de esporte, sabe? Porque o Chico Science, cara, ele é do mito à razão, né? O cara morre e vira mito, né? A necrofilia da arte. A necrofilia da arte. O Chico Science, cara, ele faleceu e
para muitos de nós do Sudeste e do Sul, imagino também, o resto do país. Mas ele se tornou conhecido logo após a morte, né? Porque a música dele meio que estourou e ele meio que morreu ao mesmo tempo, assim, porque né? o que aconteceu? Pra gente daqui, que não é do cenário. Tinha um negócio que é um negócio que é uma mania que a gente tem no Brasil de querer sempre rotular um movimento, assim, né? Ah, isso aqui é a Jovem Guarda, isso aqui é a Tropicália, isso aqui é a Bossa Nova, isso aqui é a New Wave, né? Sim. E aí, assim, então aí, nessa época, não, isso aqui é o Mangue Beat, sacou? É a nova onda do Mangue Beat e tal. E era um negócio que era uma porrada, era bom pra cacete os caras. Era aquele tamborzão, guitarra, era muito legal e tal. Mas não era um movimento, assim, não tem um movimento, não tinha 30 artistas do Brasil fazendo, sabe, aquela coisa, assim. Era o Chico e a Nação Zumbi. Seria como rotular o Rapa com o novo gênero do Rio, então. Exatamente, entendeu? Então, venderam com essa coisa como o Mangue Beat e tal, não sei o quê, mas não era um movimento, assim. E até por isso, de brincadeira, a gente fez o negócio do Roto Music aqui. O que a gente faz? A gente qual é a nossa denominação? Essa é Roto Music de liquidificar pum. Então o Roto Music nasceu assim? É. Ah, Bob, vai dormir. É. Pra mim, eu acho que eu vi uma entrevista sua ou do John. Não, do John com o Clé, que ele falou que um dos motivos de usar esse nome é porque na época o locutor da FM falava muita música gringa, não sei o que. Era intencionalmente também travar a língua do locutor da FM. O negócio é assim, quanto mais esquisito, melhor. Na época era mais legal. Como é que foi essa história? Até eu pegar o outro caminho e... O outro caminho parece que eu quero converter. Até eu me converter, hoje eu sou Hare Krishna. Não, assim, foi fazer outra coisa. Teve uma época que o John mudou para São Paulo com Sexo Explícito, que eles assinaram um contrato com a BMG para fazer um disco lá. E aí ele ficou morando lá e tal. E eu morava aqui. Aí a gente resolveu fazer um disco por correspondência. Nessa época, não tinha internet, não tinha esse negócio todo. Então, o que fazia? Eu tinha um gravador de 4 canais, eu gravava uma base, mandava para ele a fita cassete, ele gravava a parte dele, mandava para mim pelo correio. E assim, se você entrar na internet e procurar Assustados por um Japs... JAPS. Você vai ver uma capa de fita cassete, assim, tem um japonês, assim, e aí tem lá um monte de músicas, e embaixo tá escrito assim... do lado A e do lado B da fita, fita cassete tinha lado B. Tá assim, 22 minutos de silêncio para você gravar o que você quiser. Porque a gente só tinha o lado A do negócio. Que picaretagem, velho. Então, cara, a gente fez esse negócio. Quando o João voltou, que aí o negócio deu água lá, não foi para frente e tal, ele resolveu voltar para casa. Quando ele voltou, ele falou, cara, quero fazer uma banda, mas eu não quero fazer aquela coisa que a gente fazia nos Sustados, que era guitarra, baixo, e eu gritando, pulando em cima das mesas e ele tocando bateria. Tinha letra ou era uma coisa que você meio criava? Isso é uma outra história. Tinha uma direção, digamos assim. Porque na época a gente acreditava no mito de que os caras dos anos 50, isso... é mais ou menos verdade, eles eram meio repentistas, assim, porque o ritmo quaternário, né, do blues, do rock e tal, ele é o mesmo padrão harmônico desde que inventaram. Então, que os caras meio que... cada um cantava a música do jeito que queria. Mas, enfim, isso é outra história. Então, quando ele voltou, ele trouxe um negócio que chamava-se Sequencer, que hoje em dia, obviamente, tá no telefone celular, tá em qualquer computador. O que não tá, né? O que não tá, mas, assim, existe. Mas era um hack, assim, enorme, com um tanto de entradas de sinal MIDI, que é um tipo de
de sinal eletrônico que você comanda as notas musicais e tal. Você Enfim. que está ouvindo esse podcast é o primeiro tom polifônico do seu celular. Basicamente é isso. Então, cara, aí ele falou, vamos fazer um negócio que é o seguinte, a base, eu vou sequenciar ela toda. Chama sequência porque se você fazia um compasso, daí você copiava aquele compasso 4 vezes, daí você botava uma virada, aí você voltava com o primeiro compasso, aí você fazia o refrão e tal. Você sequenciava a música, entendeu? Muito como edição não linear de vídeo hoje você faz. Então eu vou sequenciar as bases e aí eu toco guitarra e você canta. Falei, beleza, bora. E assim, como ele é um gênio, aí a gente pegou aquelas músicas dessa fita do Japs aí, tipo Flintstones, Boemia, do Nelson Gonçalves, que a gente gravou. O Pato Fu regravou. Regravou. Tocaram no show, inclusive. Não é que ele regravou, é que ficou... Ela ficou misturada com Auto Music, assim. Que nem o Ano Novo. Sim. Ficou tudo meio misturado. O que mais que tinha? Spock, por exemplo. Spock não me lembro. Spock. Me arruma um trabalho menos estranho. Não seria mal. Isso é do Auto Music também? Acho que Spock tá no Gold King, se eu não me engano. Porque isso eu não me lembro. Eu sou Pato Fu do Tem, mas acabou pra cá. Então, assim, aí a gente fez lá um bocado de músicas e tal, e gravamos, e aí a gente fez alguns shows desse jeito. Aí ele falou assim, queria botar uma voz feminina e tal, e aí tem uma menina que vai lá na loja, e ela canta, tem uma voz bonita e tal. Falei, bora. Aí ele chamou a Fernanda. Aí fizemos lá, sei lá, uma ou duas coisas com a Fernanda. Aí a Fernanda foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, no Kentucky. Me lembro que a gente ficava enchendo o saco dela, falando que assim, Kentucky Fried Chicken. Aí ela foi pra lá e ficou lá uns 6 meses. Nesse tempo, a gente fez alguns shows aqui. A gente botava um dinossauro inflável no palco que falava que era Fernanda. Meu Deus. Enorme, assim. E um desses shows foi num lugar que chamava Weston House, que era muito famoso na época. E aí a gente, não sei como, a gente arrumou uma data lá, trouxemos o Defala, lá de Porto Alegre. Que é o cara que fez Popozuda. Depois... Que eu jurava que era do Rio. Pois é. O Edu é outro maluco desses, assim, excêntricos marcantes. E aí trouxe o Defala e a gente fez o show. Mas aí eu não me adaptava muito àquela coisa da música sequenciada, a base gravada, porque eu tinha muita coisa do improviso, assim, entendeu? Aí quando acabou e tal, não sei o quê, eu falei, John, é o seguinte, velho, eu vou ancorar nessa onda, não vou ancorar você, não vai funcionar. Tá muito acima, muito degrau acima, entendeu? E aí ele falou, tô pensando em arrumar um baixista. Eu falei, cara, chama um baixista. O Rick tocava trabalhava na loja dele. Ele chamou o Rick. E eu falei, cara, eu tô assim, muito abaixo, sabe? A minha sensibilidade artística, minha capacidade técnica. Eu vi naquele momento, assim, falei assim, daqui eu não vou conseguir acompanhar. E a primeira vez que eu vi os três tocando juntos, tinha bateria sequenciada, baixo do Rick, a Fernanda e o John, eu falei, putz, cara, é muito foda. É muito foda. Que ano, Bob? Desculpa. Cara, isso foi 92, né? 92 para 93. O Pato Fu fez 30 anos agora. Meu Deus. Passa uma das colheres aí, por favor. Que eu vou precisar dela para a prensa. Aí muita gente me fala assim, mas poxa, você não ficou chateado porque você poderia ter seguido carreira com os caras e tal. De jeito nenhum, absolutamente. Eles não seriam 1/10 do que eles fizeram se eu estivesse no barco. Porque música tem um negócio que não dá para explicar, uma química que não dá para explicar.
E é assim desde sempre, né? Desde sempre. Especialmente a música pop, rock e tal. Nem sempre o resultado é exatamente a soma das partes. O maior exemplo disso são os Beatles. Né? Você vai falar assim, ok, o Paul McCartney é um baixista virtuoso, talvez um dos melhores de todos os tempos. Mas o Ringo era um baterista ok. O John um guitarrista ok. E o George era um bom guitarrista. Mas a soma das partes eram os Beatles, entendeu? A gente usa muito isso na bebida como harmonização, né? Que é encontrar uma terceira sensação, um terceiro sabor a partir de duas outras que já existem, né? Eu sempre penso em música assim como é uma pintura a várias mãos, assim, né? Então, quando você encontra esse equilíbrio, né? Em que você consegue ver o traço de um, mas você consegue ver como ele se entrelaça com o outro na música, né? Numa banda, por exemplo, é um negócio muito bonito, muito bonito. Ô, Bob, falando agora dessa capacidade do ao vivo, não do ao vivo, de performar. Deixa eu mudar um pouquinho o lado aqui, porque senão a gente fica até amanhã falando só de música e vai longe também. Nossa, porque, putz... E eu quero colocar aqui mais uma vez elogiar o Xande Tamietti, que eu nunca canso de elogiar ele. Que pra mim ele é o maior baterista do Brasil. Tem a barba mais feia do mundo também. Tipo, vamos cortar esse negócio aí, né, Xande? Pô, tá feio pra caramba, velho. Mas o Xande Tamietti pra mim é um monstro. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Quando você fala dessa capacidade do conjunto virar uma coisa maior do que uma pessoa... A soma das partes. Eu quero traçar um paralelo aqui pro seu livro. Uhum. Eu até trazê-lo hoje, mas meu mochila tava pesado. Como eu te encontro? Mas você vai autografar ele pra mim depois. Você, no seu livro Grito de Gol, você entrevista o Galvão, o Kleber, o Silvio Luiz, um monte de gente. Uhum. A do Galvão especialmente me tocou. Né? O Galvão cursou educação física, chegou a jogar basquete pelo Flamengo. E aí tem um trecho da sua fala com ele que pelo que eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, que ele fala que o narrador é como um chefe. Ele tem que ver o que tá com muito sal, ele tem que equilibrar com outra coisa e tal. Algumas perguntas em uma. Você narra no seu livro também o bastidor dessa entrevista com o Galvão, que era pós-transmissão, ou seja, altas horas, né? Ela começou antes do Bem Amigos e terminou depois, amanhecendo o dia lá na cantina do Lelis, que era onde a gente ia depois do Bem Amigos. E você dá a entender que ele, mesmo você terminando o papo, ele ainda falaria mais se você ficasse lá. Conversa... Isso é um traço da personalidade dele, assim. Ele gosta de bater papo, entendeu? E contar história. Assim, é claro que quem quiser ler o livro, leia, é muito legal. Você que é estudante de jornalismo, você que difícil gosta de achar, né? Porque foram poucas edições e a editora quebrou, então tem poucos livros, assim. Mas você acha que na internet ainda tem uns sebos, tem umas coisas Contrabandei. Assim. Mas assim, como é que foi? Porque isso eu sei que você é muito perguntado sobre isso. Mas como é que foi ouvir da boca do Galvão a descrição do que é uma narração de futebol? Você falou com muita gente, mas eu queria ele específico. Cara, foi muito... Primeiro a gente precisa entender o seguinte, por que eu resolvi fazer esse livro? Quando eu comecei a fazer jogos de rede na Globo, eu comecei a fazer nos jogos locais, daí eu falei, putz, eu preciso romper essa barreira. Aí eu entendia que eu tinha capacidade de romper essa barreira, diferentemente da música. Então, rompi, fui. Aí comecei a fazer os jogos de rede e tudo mais. E aí eu percebi o seguinte, muito rapidamente, cada narrador tem um ritual, cada narrador tem um ritmo pessoal, e cada narrador ele tem uma personalidade que ele coloca ali na construção da narração. E eu ficava pensando o seguinte, eu preciso entender qual que é a congruência desses caras, porque é nela que eu tenho que entrar. Porque aí tanto faz se eu estou fazendo um jogo com o Galvão, com o Kleber, ou com o Luiz, ou com o Rembrandt, ou com o Rogério, ou quem quer que seja, eu estou ali naquele espaço. Então, basicamente, era uma pesquisa que eu estava fazendo, que acabou virando uma homenagem, porque eu acho que o narrador, ele é
como, aliás, eu cito na entrevista do Galvão, e ele adotou essa descrição, ele sempre fala isso, inclusive dá créditos. Ele diz assim, eu digo assim, o narrador é o cantor da banda, bicho. Sabe? Não adianta a banda tá tocando super bem, o som tá bom, tá tudo afinado, tá tudo lindo. Se o cantor tá ruim, o show tá uma merda. Entende? E é a mesma coisa numa transmissão. Pode estar tudo funcionando perfeitamente. Se o narrador não tá inspirado, tá para baixo, tá não sei o quê, a sua transmissão tá uma merda. Né? Então, era uma pesquisa para saber onde é que era esse espaço que eu queria entrar, né? Essa congruência, esse buraco que eu queria preencher ali. Então chamei esses caras e fiz essas entrevistas com ele e achei tão legal que aí depois eu acabei publicando. O mais legal com o Galvão é que as pessoas fazem uma ideia dele muito distorcida, como aliás de todos nós. Eu convivo com Todos você nós. me contou coisa que eu não sabia. É. Me passa essa xícara aí. Mas faz uma ideia muito distorcida. O que eu acho absolutamente normal, porque assim, o que as pessoas veem da gente é o pouquinho que a gente entra na casa delas, né? E geralmente, monotematicamente, inclusive, porque a gente tá ali falando de um jogo de futebol, a bola tá rolando, não vou parar para falar que, pô, você já ouviu o disco novo do Toy Dolls, que tá sensacional? E com 800 quilos de emoção por parte do ouvinte também, né? Não, isso é outro Com papo. 800 quilos de emoção. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito rápido na minha profissão, antes mesmo de televisão. Torcedor não liga rádio ou televisão, ou o que quer que seja, para ver dois times. Ele liga para ver o time dele. Isso, aliás, é tema da minha palestra com o Grupo VAR. Bom. Que é uma outra história que a gente faz. Falaremos. Falaremos sobre isso. Mas então, assim, foi legal porque ele me contou de inseguranças que tinha no início e tal. E ele tem uma veia empreendedora muito grande. Isso foi muito legal. Que eu percebi ali, entendeu? Tipo assim, eu me identifiquei com isso. Você vai entender o que eu vou falar. É meio como o movimento punk, assim. Tipo, eu quero um negócio desse jeito. Mas não existe. Então eu faço. Entendeu? Sim. O punk era isso, né? Do it by yourself. Sacou? Mas a gente que rádio e TV, cortando seu raciocínio, mas vamos voltar. A gente é meio assim, né, Bob? Totalmente. O 98 Futebol Clube mesmo Totalmente. estourou sem ter esse modelo. E eu não me esqueço de um papo meu com o Milton Naves, que uma primeira vez que eu conheci, ele, você é um dos caras, pô, que legal, me tratou. E esse café, Bob, vamos lá. Esse tá um pouquinho mais amargo. Esse tá um pouquinho mais intenso. Não, nós vamos fazer ele com água tônica. Ele tá intenso, mas não tão mais que o outro. Pode pôr açúcar se você quiser. Nesse aqui, cabe Só um açúcar pouquinho. tem aí. Mas e você desenvolveu, então, um raciocínio analítico? Porque você tá me falando que você fez um livro, mas eu já entendi. Você tava fazendo um manual para você performar melhor com os caras. Aí você falou, pô, esse trem tá legal, vou transformar ele num livro. Eu pensei assim, putz, do mesmo jeito que eu tô curtindo conhecer o jeito desses caras, deve ter gente que vai gostar de entender também. E na minha inocência, eu pensei assim, talvez as pessoas leiam e parem de pensar que, por exemplo, o cara tá torcendo pro time A ou pro time B porque ele gritou o gol durante mais tempo do time A ou do time B. Isso é muito claro, porque isso é comum a todos eles, né? Se você se lembra, eles dizem assim, não é o gol do time A ou do time B. Nós estamos falando de narração de televisão em rede nacional. É completamente diferente de narração local em televisão e é completamente diferente de narração de rádio local. Ou seja, é uma PICA do caramba. Então, assim, então pega o universo, que é o seguinte universo. O cara tá falando para Belém do Pará e Porto Alegre ao mesmo tempo. Né? Tinha jogo de rede que a gente estava falando com 30 milhões de pessoas. Sacou? Então, eles dizem assim, não é gritar mais para esse time ou aquele time. É como o gol acontece. Entende? Se a jogada ela vai se construindo, o cara vai crescendo. Ele vai construindo, a bola vai, isso aqui tá por ali, tá, olha, passou pelo outro lado, não sei o que, vai chegando, e ele chega no ápice, e é o gol. Aí explode, gol, tal, não sei o que. Se é uma jogada meio Zé Goiás, bateu escanteio, a cabeça, gol.
entendeu? Claro que ele põe a emoção ali também, mas a jogada, ela dá a dinâmica da emoção que ele constrói naquilo. Porque na narrativa de futebol, aliás, como qualquer narrativa, né, eu consigo ver claramente uma estrutura de atos, assim, aquela estrutura clássica dos 3 atos, assim, sabe? Onde você tem a premissa, você tem ali o conflito e você tem a resolução do conflito. Uma jogada é isso, né? A bola sai, alguma coisa acontece, alguma coisa muda o rumo das coisas e aí alguém vai lá e conclui. E se a gente fizer um esforço, isso é meio que a piada também. Porque você tem a história. introdução, Uhum. você tem o setup, que é o momento que você prepara o público, e você tem o lance final, que é o punchline, que é a piada. Então, só, desculpa interromper Não, mas seu raciocínio, é exatamente isso. Nós estamos por aí. Se a gente pegar, se a gente pegar toda a história da narrativa clássica, né, ela se divide assim, né? Como é aquele termo que os caras usam, a jornada do herói? Né? Que ele, Sim, a jornada do herói. Ele é um homem comum, e aí alguma coisa acontece na vida dele que o move a fazer. Então, assim, ele tem a vida comum, aí ele tem uma queda, aí ele precisa se levantar de novo para superar aquilo, e por causa daquilo ele tem uma série de ações que não são comuns aos homens, no caso, aos mulheres, enfim, ao personagem, e por isso ele tem uma resolução que é inusitada. Essa é a jornada do herói. Desde o teatro clássico, né? Desde a Ilíada, desde Homero. Ô, Bob, só... No final ali, não tem mais aqui. Não, mas vai. Eu fiz o seu café com tônica aqui pra você ver a diferença dele sozinho e dele com tônica. Ele tá num 2 estágios aí. Pra quem tá só no podcast, tá o café por cima e a tônica embaixo. Cara, isso aqui é lindo. Pra começar que é lindo. Isso aqui me lembra... Sabe o que me lembra? O que, Bob? Quando eu era criança, um dos brinquedos que eu mais gostava era aquele laboratório de química. Sim. Você tinha. Sim. E aí tinha aqueles tubinhos de ensaio, e daí você botava as gotinhas e tal para ver a diferença de densidade dos líquidos, né? Eu adorava brincar com aquilo. Parece um daqueles tubos de ensaio, né? Você vê aqui. E o que é bonito do café é que o café... Você vai dar uma bicada assim, depois você vai misturar. Já que você tá viajando na química. O café vai ficar um pouco mais forte agora. Mistura com a colher. Não sei que você curtir assim. Mas é legal porque, assim, vem o café com... É gás carbônico, né? Bolinhas. Bob Faria está experimentando café com tônica. Da outra vez que ele tomou meia bomba que eu fiz pra ele lá na rádio. E ele pirou com isso. Falei, cara, se eu não fizer isso pro Bob, ele me mata. Muito tem que ser bom. Isso pro Bob. E outra coisa, a temperatura perfeita. Ele pode ter um pouquinho mais de gelo, é o ideal. Eu tinha que trazer gelo, que é mó trampo, cara. Dá um misturex nele aí, Bob, agora. Pra você ver a diferença. O Bob Faria agora está misturando os 2 estágios do café com tônica. O mais legal foi que o Estevan Gaipo, o humorista, teve aqui esses dias. Na hora que ele tomou, ele ficou assim, cara, que é isso? Isso é bom! Pô, ele ficou horrorizado. Mas é bom pra caramba. Estevam, um abraço, Estevam. Dono do Copo Sujo Comedy Club. Ele e Paulo Araújo. Fica mais cítrico, eu diria. Apesar de não ter fruta aí. Fica, assim, Deixa eu experimentar. A água tônica, ela aparece um pouco mais, mas ela passa mais rápido do que o café. O café fica. É aquele papo que eu tenho com todo mundo. Você trocaria isso no refrigerante de cola do rótulo vermelho, que é preto? Não, isso aqui? É. Facilmente, até porque aquele não tomo. Sim, mas... Se eu fosse o Cristiano Ronaldo, eu teria feito a mesma coisa. Não, mas olha que loucura, Bob. E é um papo recorrente aqui do podcast. Você parou pra pensar que isso é um café que eu coei aqui, que eu passei pra você, ele é uma prensa francesa. É um café muito bom. Claro que tudo isso faz diferença. Com uma água tônica que você talvez pudesse fazer isso na sua casa. Que não há nada de extra... Assim, é um bom café. Né? É um bom café. Isso assim, eu sou novo nesse mundo. Eu também. Tenho alguns amigos assim que são muito... você, por exemplo, que conhece as nuances desse negócio. Eu tenho alguns outros amigos que conhecem as nuances, assim. Tipo, o Luiz Roberto, por exemplo, que a gente estava falando dos narradores, né? O Luiz é do cara que
ele fala assim, porque a cápsula, não sei o que, tem café não sei das quantas, e aí se fizer com essa pressão, ele fica assim, se fizer com aquela pressão, ele fica daquele jeito. Ele realmente se importa. Do nível dos caras que cheiram rolha de vinho, que é um outro negócio que eu não entendo porque eu não bebo. Os especialistas de vinho ainda não me deram uma Tem muito picareta. Comum em cheirar rolha de vinho, não. tem muito picareta. Porque, assim, é aquele negócio de fazer a pose, né? Sim. Claro que tem os caras que sabem e fazem. O Dorival Júnior, por exemplo, ele coleciona as rolhas de todas as mesas e tal. A gente já saiu várias vezes e tal. Então, tomamos a garrafa, ele vai, todo mundo assina na rolha, e ele leva a rolha para casa. E é um hobby do cara, né? Mas isso é lindo, cara, porque você eterniza momentos que estavam ali. Eu tenho uma foto, Dorival Júnior e Cristiano Junqueira no Bar Savassi, que ele foi ver o stand-up comedy nosso. Sensacional, cara. Que loucura. O Júnior é um cara muito, muito bacana, muito bacana. Aliás, eu vou falar pra você um negócio. Eu tava pensando, eu te contei que eu fui ver o show do Powerful não sei quando é que você tá vendo isso, mas eles fizeram um show de 30 anos, na turnê de 30 anos, fizeram um show no Palácio das Artes. E eu fiquei lá sentado, cara, e eu vi minha vida, os últimos 30 anos passando assim. Falei, cara, voaram 30 anos, né? A quantidade de coisa que eu fiz, a quantidade de coisa que eu vi, a quantidade de gente que eu encontrei. E quando eu faço uma retrospectiva da minha carreira, seja como jornalista, seja como, enfim, músico lá atrás e tal, eu tenho um orgulho, cara. Eu só fiz amigos. Que legal. Não tem... Se você me perguntar assim, tem uma pessoa que você não gosta, assim, que você não tolera e tal? Não tem, cara. Deve ter um monte que não gosta de mim, sei lá. Eu sei que eu tenho os dois. Mas eu não tenho. Tem gente tem uma pessoa que eu reprovo a forma como ele faz as coisas, mas como eu nunca tive embate com ele, eu não posso dizer que ele é meu amigo, então eu não o fiz. Também não o fiz inimigo, que é o Milton Neves. Não é o Milton Naves, que o Milton Naves é um cavalheiro. Milton Neves. Porque ele foi capaz de agredir o Silvio Luiz fisicamente. E o Silvio Luiz já era, à época, um velhinho muito combalido, né? Embora um gênio. Aliás, a entrevista do Silvio no livro é maravilhosa. Quando ele conta aqui na Record, eles transmitiam futebol e ele, o narrador, que estava sentado na mesa fazendo corte de câmera. Aquilo é maravilhoso, né? Sensacional. A experiência que a gente teve com ele no 98 Futebol Clube, a gente começou a falar e falou assim: ô, nego, a madame tá chamando pro almoço, vou ter que desligar, nego. Sensacional a cara dele. E aí eu fiz os caras tiram onda de mim, mas eu fiz o contraponto, que eu sei que ele não fala gol, né? Não. Mas ouvi da boca dele, ele explicar isso é muito legal. Aí eu falei assim: Silvio, por que você não fala gol? Porque a televisão, né, nego? O povo tá vendo. Se fosse rádio, eu gritava, né, nego? Tá no livro também, né? Eu perguntei exatamente isso, porque tem essas coisas dos bordões, tem narrador que gosta, tem narrador que não gosta. Tem bordão que nasce, é que nem no teatro. Eu não sou ator, mas conheço bons atores, como você, o CJ, enfim, e alguns bons atores. Quando se dá se chama de caco, e funciona. Uhum. Aí você incorpora aquilo no texto. No dia seguinte você faz de novo, o cara acha que você tá fazendo improviso e na verdade está no seu texto. Isso acontece com os narradores também, né? Às vezes o cara ele sacou um negócio, funcionou, e aí ele incorpora. Mas, Bob... O Silvio, ele conta o seguinte, ele fala assim, não é só a coisa do gol. Por exemplo, se acontece alguma coisa ruim no campo, aí ele fala assim, entornou o caldo. Entornou o caldo. Por quê? Se entornou o caldo, alguma coisa ruim aconteceu. Então, se a pessoa não está olhando para a televisão, ela vai querer ver. Ele fala no livro, a mulher está lá, à época assim, não tinha
né? A mulher tá lá na cozinha e tal, e pegava, ela e ia na sala para ver o que aconteceu. Entornou o caldo, a dona de casa entendia que alguma coisa ruim estava acontecendo. Então, esses caras, eles são... Eu acho que na nossa profissão, no jornalismo esportivo... Aliás, fazer um ressalvo. Eu não acho que exista jornalismo esportivo. Eu acho que há jornalismo e a editoria de esportes. Porque eu não conheço nenhum jornalista de verdade que faça isso por esporte. É a nossa profissão. Certo? Então, toda vez que eu vou falar na faculdade, eu queria ser jornalista esportivo. Então, você vai ser médico e vai escrever sobre esportes na hora do hobby. Né? Existem jornalistas, assim como de cultura, de política, enfim, de todas as outras editorias. Mas engraçado, viu, Bob? Eu acho que a gente tá muito intolerante ao diferente. Oh. E que a rede social nos deixou muito cheio de si. A gente tá bom para falar e ruim pra ouvir. Voltando no narrador... Vamos fazer um pouquinho observatório da imprensa aqui? Vamos lá. Me permita. Você tem anos-luz de experiência e lugares a mais que eu. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma era que a gente tem a captação em 4K das imagens, a gente tem um som cada dia mais bonito de transmissão, né? Acho que as TVs até se equiparam muito. Acho que aquela era que a TV tinha uma imagem infinitamente superior à outra acabou. É claro que existem qualidades superiores. E aquilo fazia diferença. Claro que fazia. Como né? no rádio. A diferença de som, né? Aqui mesmo no podcast. Se a imagem estiver ruim, eu tenho certeza que a gente não vai ver. Claro. Mas enfim. Mas eu acho que o narrador tá precisando virar a página. Outro dia, Bob, me deu um react seu aqui. Eu tava assistindo um jogo. Um jogo importante. O cara fez o gol. Ele fez o gol e correu pra câmera pra mandar aquele recado dele. Eu adoro o narrador que tava no ar e fora aqui do podcast eu te falo quem foi. Eu falei assim, cara, o cara acabou de fazer um gol, que é o momento maior do futebol, dos jargões, né? E lembra daquela fala do Alex Lalas também, que aquele irlandês idiota lá criticou a dancinha pós-gol. O Lalas sentou-lhe o pau, eu quero uma estátua do Alex Lalas. Eu já te contei uma história com o Lalas. Você vai contá-la de novo aqui. Mas assim, aí o cara fez o gol. Ele foi pra câmera. Era a câmera da transmissão ao vivo. Tinha um microfone lá. Ele mandou um recado, ele gritou, ele falou alguma coisa. O narrador tava dando o jargão dele naquela hora. Eu falei, pô, cara, esse cara vai falar comigo o jogo inteiro. Talvez esse cara nunca mais faça um gol em 6 meses. Ele tinha imagem em alta definição, ele tinha som em qualidade de ser captado. Por que ele tinha que gritar em cima da fala do cara? Bom, eu acho que a nossa transmissão, só pra rolar a bola, pra concluir meu raciocínio, Bob. Eu acho que o som da torcida chegou com qualidade, a imagem chegou com qualidade. E não que a gente tem que ser mais frio, eu acho que a gente tem que se reencontrar. Porque o Cruzeiro é quente, a gente estranha muito, muito blasé. Mas eu acho que a gente tem que deixar o ambiente fazer parte. Assim, esse episódio específico, eu não sei o que pode ter acontecido. Te conto depois. Mas, o que acontece da lente para trás, que as pessoas não percebem durante uma transmissão esportiva, especificamente futebol, perdão, é caótico se você não tiver treinado. Quando você está ali no estádio, olhando o jogo, ou no estúdio, fazendo off-tube, que a gente chama, tem pelo menos 5 pessoas falando com você ao mesmo tempo. Você tem um diretor no caminhão, você tem um diretor na emissora, você tem os repórteres que eventualmente entram, você tem o coordenador da transmissão, né? Então é um monte de gente, cada um tá te dando uma informação. Para o comentarista é mais tranquilo, porque raramente eles vão estar... eu vou estar falando, o cara vai estar falando alguma coisa. Acontece. Inclusive tem um caso muito curioso com meu querido Guilherme Mendes, que é meu irmão de alma também, mas ele adorava me provocar. Então tem um monte de coisas acontecendo. E o narrador é o cara que tem que estar com o olho e o afiado para ver todas essas coisas. Então, pode ser que na hora que ele está gritando gol, ele não está olhando para o monitor. Entende?
E se ele não está olhando para o monitor, ele não sabe qual foi o corte que o cara fez. Pode acontecer. Não sei se foi. Mas assim, normalmente os narradores, inclusive é um embate entre... Quando eu falo embate, é um debate saudável. É um debate saudável. Não é briga. Entre narradores e comentaristas, que é o seguinte, não discute com a imagem. A gente fala isso, não discute com a imagem, pô. E de fato é o seguinte, a imagem é muito mais relevante do que qualquer coisa que eu possa dizer. Então, na TV, a gente é treinado, né? Ou se autotreina, e cada um tem a sua forma de fazer isso. Eu tô falando de uma coisa, assim. Eu tô falando, o Mário é um bom jogador, assim, ele tem uma perna esquerda que faz isso e tal, não sei o quê. Aí o cara entrou e deu um carrinho no outro. Aí eu tenho que dar uma volta nisso para falar, olha a imagem aí, porque o cara do caminhão, que é o que rodou, achou naquela hora a hora de dar o replay do carrinho que ele deu. Apareceu a imagem. Eu posso estar contando uma história linda, apareceu a imagem de um cara dando um carrinho no outro, o cara vai prestar atenção na imagem. Então eu tenho que dar a volta e pontuar aquela imagem e voltar no que eu estava falando, entendeu? Então é complexo isso, assim, né? Tem uma historinha de bastidor. Tem muito goleiro de alguns anos para cá que adotaram a seguinte postura. Toda defesa, um pouquinho mais difícil que ele faz, ele machuca. Sim. Sim. E eu não tô falando... Eu sei que todo mundo fala, você tá falando do Everson, tal. Não, assim, vários. Você sabe o que é isso? Sim. Né? O cara faz isso pelo seguinte. Ele precisa de um tempo pro cara rodar a defesa dele de novo. Não é para parar o ataque, não é para fazer cera, não é para esfriar o adversário. Às vezes, eventualmente é. E eventualmente o cara se machucou mesmo. Mas muitas vezes é porque é o seguinte, ele fez aquela defesaça e tal, caiu, vai ter o escanteio, aí ele fica para quê? Porque aí o cara que tá lá na televisão, operando as imagens, ele tem que mostrar alguma coisa. Ele não pode ficar na imagem estática. Então ele tem duas alternativas. Ou ele puxa do EVS, que é o equipamento que faz o replay, o chute e a defesa, porque plasticamente ela foi bonita e gerou uma certa emoção, ou ele, quando o cara começa a fazer muito isso no jogo, aí de sacanagem, o cara dá tipo um replay e depois corta pra torcida. Sacou? Oi, os bastidores que a gente não sabe, velho. Porque assim... E esse eu não sabia, não. Eu sou só do raço, sou Juninho. Até porque fica chato, né, cara? Você roda Você tem lá... O mínimo pra você fazer um jogo... Bom, quando eu saí da TV Globo, eles já tinham reduzido muito a estrutura. Já cheguei a fazer jogo... Bom, final de Libertadores, por exemplo, a gente tinha 14 câmeras no estádio. Em 2013. 14. Copa do Mundo nenhuma, porque é tudo gerado pela FIFA, né? E um absurdo também, mesmo, né? Tipo um Super Bowl, né? É um absurdo. Então, assim, agora, quando eu saí da TV, o mínimo que faziam eram 5 câmeras. Então, você tem a câmera 1, que é aquela que pega o campo inteiro. Você tem a câmera 2, que faz um detalhe. Quando você tem sorte, você tem uma grua atrás de cada gol. E você tem uma câmera que eles chamam de câmera inglesa, que é aquela bem do alto, assim, normalmente na marquise do estádio. Então, você tem muitos ângulos, né? Para você dar replay. E nem todas as câmeras vão pegar o melhor ângulo. Isso acontece e tal. Então, tem essa coisinha aí do goleiro para ter o replay. Então, fechando do que você me perguntou, pode ser que ele não estivesse olhando para o monitor na hora. Daí ele termina a frase. E aí Tudo já foi. Bem, você foi muito além do que eu te pedi, muito obrigado. Ô Bob, enquanto você degusta esse café, da próxima eu vou trazer gelo, cara. Faltou um gelinho aí. Ó, a hora que eu bebi ele tava morno. Sim. Agora ele tá frio. Tá mais gostoso. Tá mais gostoso. Tinha que ter gelo. Eu vou trazer um trenzinho de gelo aqui pra dentro desse estúdio. Bob, me conta como é que o Guilherme Mendes te provocava. E eu quero saber isso. Eu adoro bastante fofoca. O Guilherme é um cara... Ele é um cara genial, né? Primeiro que ele, assim...
Um dos melhores repórteres da televisão brasileira de todos os tempos. Não é porque é meu amigo, não é porque é meu padrinho, mas assim, eu acho. Quando eu comecei como repórter, lá em 93, que eu acho que é um negócio que os caras deviam fazer hoje e não fazem por uma certa soberba, eu colava nos craques, entendeu? Sabe aquela coisa? Eu quero ver o mundo de cima, eu vou andar no ombro do gigante, bicho. Então, eu colava nos craques. Eu ficava pensando, pô, como é que o Roberto Abras formula uma pergunta? Como é que o Pinguim faz? Como é que o Guilherme faz o Tino Marcos, o Mauro Naves, e não sei o que e tal. Então, por isso eu acho o Guilherme um dos melhores. Porque ele é objetivo, que é um negócio que falta muito hoje. Muito. Objetividade. Tá rolando um ego trip também, Nossa, TV aberta, hein, negão? Nossa senhora. É impressionante. Entrevista coletiva, então, é uma Ego coisa... trip tá comendo... Total. Então, ele me levou pra TV. Eu tava na Rádio Globo, no Sistema Globo de Rádio, ele me levou pra TV. E aí, ele era um chefe muito duro, sabe? Muito... rígido assim e tal. Era uma outra época. A gente ainda estava vivendo aquela transição do estilo Boni, que era o esporro total, entendeu? Para um novo estilo que é mais condescendente, politicamente correto e não sei o que e tal. Então, quando ele via que eu estava meio desligado ou que eu estava... enfim, entrava num ritmo diferente do narrador, alguma coisa assim. Ele entrava no ponto assim, no meio da minha fala e falava assim, eu odeio comentarista. Ele fazia isso. Só pra te irritar. Só pra me irritar. Aí eu ficava puto da vida e tal, e levantava o tom. Aí depois eu saquei, era isso que ele queria, né? Eu tava lá embaixo, quer dizer, o cara fazia isso. Legal. Mas eu acho que ele não inventou essa técnica, não. Eu acho que quem inventou isso... Controverso. No mundo de hoje isso é controverso. Quem inventou... No mundo de no mundo hoje... isso é controverso. Assédio moral, que é isso. Puta, velho. Eu acho que quem inventou essa técnica foi um cara chamado... Que acho que é o cara que eu mais entendeu de transição esportiva. Seu telefone tá piscando, para ele aí. Para de piscar aí. Perto do lado, Bob. Pronto. Aí, ó. Que era um cara chamado Marcos Mora, que foi diretor de esportes da Globo durante muitos e muitos anos em São Paulo. O Marquinhos era um gênio, comigo, ele nunca brigou, ele nunca teve nenhum... Ele sempre foi super gentil comigo e tal. Mas ele quebrava o pau de eu tá... A gente tá no ponto assim, ó, a gente tá transmitindo o jogo e ficar constrangido. Assim, entendeu? E ele fazia isso, assim, ele meio que ia enchendo o saco do narrador, enchia o saco do comentarista, enchia o saco. Mas enchia o saco assim, tipo, porra, vamos levantar esse negócio, a audiência tá subindo, vamos não sei o quê. E especificamente com o Kleber, eles tinham diálogos deliciosos. Era um privilégio estar sentado na cabine. Mas é publicável? Não. Mas assim, a gente sabia, e é muito engraçado, porque você vai... Bom, se você ouviu o Kleber, agora acho que ele estreou no SBT. Sim, né? tá no SBT. O Kleber é outro gênio. E graças a Deus, nada contra a Globo, mas a audiência do SBT tá alavancando. Não, claro. Quando eu falo graças a Deus, não é porque a gente é contra, é porque a gente tem que ver os bons profissionais ocupando espaço e o esporte bem feito e bem, não é isso, Bob? Isso, e o Kleber é um cara, é um desses fora de série, né? Inclusive, com quem, aliás, eu demorei um pouquinho foi o que eu mais demorei para me entrosar de todos eles, foi o Kleber, por causa do temperamento dele. Eu posso te explicar isso depois. Então, ele entrava no embate ali com o Marquinhos ficava na emissora, no switch, e aí eles começavam a discutir. E aí, de vez em quando, o Kleber parava de narrar o jogo para falar no ponto com o Marquinhos. Marquinhos, não sei o que, e o Marquinhos, de lá e tal, quebrava o pau, não sei o que, depois ele voltava a narrar o jogo. Então, quando a gente estava na cabine, a gente via o que estava acontecendo.
Aí é muito divertido, porque quando você não estava trabalhando e estava vendo a narração, e aí ficava aquele silêncio de 15 segundos. Você sabia. Você fala assim, o Kleber tá brincando com o Marquinhos. Cantar. Mas eles se amavam, se adoravam, e que Marquinhos ensinou para Deus e o mundo, assim, impressionante, assim, cara. Um dia entrei na sala do Marquinhos, tava o Lima Duarte sentado lá, assim, né? Eles ficavam batendo papo e tal, não sei o quê. E aí o Marquinhos falou assim, a garota aí de Minas tá no circuito agora, tá com a gente. Ele falou assim, aí o Lima Duarte, todo mundo, acho que se lembra do Lima Duarte, né? Sem dúvida. O ator, né? Ele falou assim, escuta o que ele tem para falar. O que ele te falar, você faz. Porque não tem ninguém que conhece televisão e jogo de futebol mais do que ele. Falou, seu Lima, sim, senhor. O que você responde? Eu falei exatamente isso. O seu Lima. O que você responde? Sim, senhor. Eu podia ter pedido ele para falar com a voz do gato lá. Como era o gato que ele Batatinha? fazia? Não, ele não fazia o Batatinha, ele fazia o Manda-Chuva. Manda-chuva. É. Ô, Bob, Não. assim, cara, é até chato, velho. Mas tem um mito em torno do jantar depois do Bem Amigos. Uhum. Já conversei com várias pessoas que foram nesse jantar. Eu não quero ser indiscreto e não vou tentar te arrancar fofoca. Mas qual que é o espírito do jantar? Porque você acabou de fazer um programa ao vivo, numa segunda-feira, em rede nacional, e é um programa que a gente que faz, por exemplo, o 98 Futebol Clube acostuma com o zoológico, né? Deixa eu usar esse termo aqui. Uhum. E é um programa meio zoológico também, porque você tem o Galvão Bueno, que é um cara que não tem comparação e não tem um rótulo, ele é o Galvão Bueno. Você tem comentaristas que foram editores dos grandes jornais, TVs do Brasil. Uhum. Você tem, com todo respeito a vocês da rede, a turma que está comentando ali, eu notava que, por exemplo, quando os times mineiros estavam em evidência, você se fazia muito presente. Claro. Né? Eu achava isso legal. É difícil para o Brasil ter um produto nacional. Acho que isso é um podcast para a gente fazer depois um dia sobre que, aliás, isso. é uma coisa que as pessoas distorcem muito. Eu não consigo entender quando a pessoa fala assim, porque você está torcendo contra o time do seu próprio estado. Eu falo assim, gente, se eu tô com a minha base aqui, e eu escolhi ter minha base aqui. Eu podia ter ido para o Rio, para São Paulo, para onde eu quisesse. Em determinado momento da carreira, eu poderia ter ido para onde eu quisesse. Eu escolhi ficar aqui. Quanto mais o produto que eu tenho para falar sobre estiver performando, mais espaço eu vou ter. Simples assim, né? Então... Mas assim, fala. Aí tinha vocês, tinha um jogador, tinha ex-jogador, tinha banda e tinha alguém lendo comentário, né? E numa TV ao vivo, no Sport TV, mas com cara de Globo. Porque a hora que o Galvão vai pra câmera, eles não botam o terceiro cara lá, né? Enfim, né? Imagino eu, não tava lá, mas eu chuto que quando era aquilo ali, a estrutura era um pouquinho mais robusta do que o normal. Até que não. Não, até que não. Ela só era um pouco mais tensa. Exato, aí que eu quero chegar. Entendeu? Tão tenso. Então, se saía desse zoológico... segunda-feira, e você já tinha trabalhado sábado ou domingo, ou sábado e domingo. Então, todo mundo ali trabalhou sábado, domingo, segunda-feira pegou avião, foi pra lá e tal, e foi jantar. E a rotina normalmente era na terça-feira de manhã, já ia pro Rio para fazer o programa à tarde, para quarta-feira tá cada um na sua cidade para fazer o jogo à noite, para na quinta-feira e na sexta ficava na cidade, fim de semana fazia jogo, segunda-feira começava tudo de novo. Cara, qual que era o clima do jantar? O melhor possível. Era uma comemoração que deu certo? Era uma confraternização, era não, né? Bom, era, porque agora não tem mais o Bem Amigos. Mas era uma coisa de meio assim... é a nossa hora de... Entendeu? Tocar o botão F maiúsculo. De falar e tal, e de ouvir histórias, principalmente, né? Eu lembro que os primeiros que eu fui, assim, eu ficava encantado, assim, com... Você ficava meio maravilhado, olhando assim, tô com os caras aqui. Não nesse sentido. Porque eu nunca tive essa coisa com... É meio besta falar isso, eu tenho até um pouco de inveja em relação a isso, porque eu nunca tive deslumbramento com as celebridades. Um pouco por princípios, porque a minha formação estética... punk, ela era
anti esse tipo de idolatração, assim. Tem essa palavra? Idolatria. Idolatração, Mas cacete. passou. Idolatria. Nível. Nível. Tanto que essa música que a gente falou lá, Necrofilia da Arte, é uma... Qual é o nome da arte? Ninguém viu. A Necrofilia da Arte é uma sátira para isso, né? Sim. A Necrofilia da Arte tem adeptos em toda parte. Aí fala, se o Lennon morreu, eu amo ele. Kurt Cobain se foi, eu venero. Eu venero e por aí vai. Então, assim, eu nunca tive esse deslumbramento. Eu tive 2 ou 3 oportunidades que eu também posso te falar. E também porque eu convivia, na minha infância, com as celebridades da época entrando e saindo da minha casa com muita frequência, assim, sabe? De repente eu tava lá brincando de carrinho, passava o Tele Santana, passava o Procópio, passava o William, passava não sei quem e tal, não sei. Então, eu nunca tive muito esse deslumbramento em relação a essas pessoas. E também porque o meu pai era um cara muito representativo e eu o conhecia profundamente para saber que ele era um ser humano como todos os outros. Então isso ficou muito enraizado na minha cabeça. Somos seres humanos como todos os outros. O Bonovox é um ser humano como qualquer outro. Entendeu? Só que ele faz uma coisa específica que é muito legal. Ponto. Você é fã de YouTube demais. Demais. Ô, Bob, eu já vi relatos que o cara foi pro jantar do Galvão, não dormiu e foi pro avião direto. Várias vezes. Você também? Várias vezes. Porque assim... Então você me perguntou qual que era o intuito do jantar. O intuito é assim... Pô, a gente raramente se encontrava. Por quê? Porque, pô, eu tava fazendo um jogo em São Paulo, o Nori tava fazendo um jogo em Recife, o Caio tava em São Paulo, eu tava aqui, o Júnior tava no Rio, o Luiz Roberto tava em outro lugar e tal. Então a gente, embora a gente somos amigos, a gente não se encontrava com muita frequência. Né? Então foi uma forma que o Galvão achou de juntar a galera. Era uma resenha. Ia pra lá, era uma resenha. E não tinha nada demais, não tinha aquela coisa assim, o Galvão senta na mesa e todo mundo tem que esperar ele começar a comer, porque eu já vi isso. Tem que esperar ele comer, porque senão ninguém come, porque não sei o quê, e tem que tomar o vinho que ele escolher, porque não tem porra nenhuma disso, nada disso. Sentávamos lá e papo, conversa, desce o vinho, quem não quiser beber vinho, ele enche o saco, mas a gente, vai te catar, não enche o saco, eu não bebo vinho, bebo suco de uva com água, eu e Caio, você não me enche o saco não, ponto. Porque ali não é o Galvão Bueno, ali estamos juntos, entendeu? Teve vezes de eu pegar violão, começar a tocar, e a galera cantar na mesa, e é isso. E como a gente chegava lá meia-noite e meia, só tinha gente no restaurante. O Lelis a cantina ficava aberta esperando a gente chegar. Ou esperando o elenco da vez chegar, né? O prato do Arnaldo era o quê? De onde é que nasceu aquilo? O Arnaldo ia muito pouco. Porque ele criava um prato no Galvão Bueno, né? Galvão, prato de hoje, batata ao murro, não sei o que. Aquilo era o E dele com o Galvão? Não, total. Que barato, total. Cara. Ele raramente ele ia. Que barato. Ou eu então ia e ficava um pouquinho e tal, depois ia embora. Falava, Galvão, tem que ir. O Arnaldo é um cara... ele é um cara fantástico, assim, né? Por vários aspectos. Vamos só caminhando aqui. Tem uma pergunta que eu faço pro pessoal. Nós vamos falar 3 dias seguidos. Senão nós vamos falar 3 dias seguidos. Nós vamos ter que gravar. Depois você edita, tá? Não tem problema, não. Você volta ano que vem. Nós vamos fazer mais um. Nós vamos brigar mesmo, então você volta ano que vem. Ô, Bob, você tem alguma gordice? Que você pega um trem pra comer compulsivamente, assim? Porque o pouco que eu te conheço, eu te acho um cara muito regrado, assim. Apesar de a gente oscilar de peso ao longo da vida, isso é normal. Uns mais, uns menos. Olha só. Eu sou gordo. Na sua cabeça, porque não é. Mas assim... durante uma boa parte da minha vida, eu pesava 120 quilos. Mas você é alto, Bob. Quanto você mede? 1,85. Mas eu era gordo. Você era gordo. Entendeu? E eu resolvi emagrecer do jeito mais difícil.
parando de comer. Aham. Porque tinha que fazer... Né? Ah, você vai fazer ginástica. Aí você vai emagrecer. Ah, não, cara, o tempo de fazer ginástica eu uso meu cérebro pra fazer outra coisa. Desculpa se você gosta, tudo bem. Ah, Carol, um beijo pra você, minha treinadora, minha general, que depois de uma certa idade você tem que fazer, porque senão você vai despencando, né? Sim. Então eu faço o suficiente pra ficar vivo. Mas eu tava incomodado de estar gordo e emagreci. E aí eu tenho um traço da minha personalidade que é o seguinte: é quase um hiperfoco quando eu decido uma coisa, sabe? Sim. Então, se eu decidir assim, eu vou aprender a fazer esse negócio aqui, mas eu quero aprender a fazer o melhor negócio desse do mundo. Eu vou estudar, eu vou procurar, eu vou ler, eu vou me perguntar, eu vou entrevistar gente, eu vou fazer não sei o que, assim, até eu aprender a fazer esse negócio. E aí, nesse embalo, eu fiz livro, eu fiz disco, eu fiz peça de teatro, eu fiz filme, eu fiz televisão, tudo na vida com essa obstinação, assim, entendeu? Fiz robótica. Atualmente, a minha paixão com as novas gerações de impressoras 3D está sendo descobrir novos recursos. Porque eu comecei com isso lá atrás, quando a gente construía as impressoras. Sim. Eu construí minha primeira impressora e agora tem impressoras que são, comparadas àquelas, são umas Ferraris. A gente andava de Fusca e tem umas Ferrari agora. Então, mas como é que faz isso? Como é que faz a modelagem? Como é que faz no... Um autodidata compulsivo, eu diria que eu sou. Então, quando eu decidi emagrecer, eu decidi aprender a comer. Então você cortou gordice da sua vida. Aí assim, eu não cortei as gordices, eu cortei o excesso. O que você fazia excesso, Bob? Eu quero transgredir. Qual que era o maior? Ah, cara, essas coisas que são gostosas pra caramba. Fala, Bob! Cara, sabe aqui na Praça ABC, aquele trailer de... Acho que tem até hoje o New Foods, aquele sanduíche ali. Tinha podrão, que a gente chama. É o podrão, né? Tinha um outro nome, né? Cara, lá tinha um tal de um frambúrguer duplo que eu comia 4 deles. Que isso, você era um guerreiro. Era um monstro, assim. Então, assim, eu comia muito e tudo. Entendeu? Durante uns 10 anos de vida, da minha vida, por influência do John, quando ele era casado com a Andréia, eu fiquei sem comer carne. Não comia carne. Eu pensava, tenho pena da vaca. Ah, coitada da vaca. Aí parei de comer carne. Aí comia tofu, comia não sei o quê, mas muito. Comia muito. Aí um dia eu acordei com vontade de comer salaminho, cara. Sabe salame fatiado demais, com limão? Com limãozinho. Nossa, cara, eu acordei e falei, que vontade de comer. Por que eu não como salaminho mesmo? Ah, é porque eu tenho pena da vaca. Mas por que eu tenho pena da vaca? Eu nem lembro mais. Fui lá e comprei um salaminho da Sadia. Fatiei ele inteiro e comi ele inteiro. Passou mal, né? Claro que passou mal, não? Não, uma baleia do jeito que eu era. Aí voltei a comer carne. Cara, pô, menino faz muita merda. Ô Bob, nós vamos caminhar pro final agora desse nosso episódio 1, você vai voltar depois, nós vamos falar mais resenha, porque assunto não vai faltar. E eu quero que você fale pra mim a pergunta final da nossa entrevista de hoje, que é a refeição perfeita com companhia perfeita no lugar perfeito. Entrada, prato principal, sobremesa, você escolheu o lugar, não necessariamente um lugar que exista ou que você já tenha ido. O menu é livre, seu. Você que é um cara da música pode falar qual música você está tocando ao fundo. Uau. Comecemos pelo lugar. Por favor. Minha casa. Que beleza. A companhia. Mas você tem uma sala de jantar? É lá fora, lá dentro? Não, tipo, assim... No sofá não é, né, porra? Não, tem a mesa, mas em ocasiões especiais, quando tá frio e tal, a gente come... Quer dizer, agora eu moro sozinho, mas em frente à lareira. Ah, legal pra Isso é muito legal. Então, a segunda coisa que eu ia dizer,
A companhia, Sim, meus filhos. que lindo. Você tem quantos, Bob? Eu tenho 2. Qual que é a idade deles? Um tem 23 e a menina tem 10. Caceta, seu filho já tá... Ele já tá morando com a mulher dele e tal, Que isso, velho. já foi... Bob, já a voou. qualquer momento você pode virar avô, Bob. Não se depender dele. Ele disse, eu não quero nem ver errado. O plano de vida dele é outro. Mas então, assim, a companhia, meus filhos. O lugar, minha casa, de preferência, na frente da lareira. Música? Blues. Legal. Pra jantar. Sim, sim. Comendo, Sim. minha filha comendo a comida japonesa que ela gosta. Meu filho comendo aquelas carnes dos bois japoneses lá que... O Wagyu. que ele adora aquele negócio e prepara aquilo muito bem. E hoje eu não tenho uma coisa assim muito que eu falo assim, nossa, isso aqui eu gosto muito. Mas assim, uma coisa que eu sei fazer e que fica muito bom, na minha opinião, é um risoto de damasco com filé mignon. Que barato, cara. E aí estamos todos felizes. Sobremesa? Eu não gosto muito de doce, não. Eu gosto de, assim, a coisa que eu mais como de doce é uma paçoquinha de vez em quando. Paçoquinha, porra, é sua casa. Tem uma paçoquinha. bebida que acompanha, Bob, geral, assim? Eu bebo suco. Sucos naturais, assim, laranja, uva, muito suco de uva. E é isso. Coisa linda. Bob, muitíssimo obrigado. Foi uma honra te receber aqui. Você tá louco, a honra foi minha, imagina. Tô recebendo o Bob, que já deveria tê-lo feito, mas o Bob fez uma escultura, uma escultura na impressora dele 3D linda, que está guardada num ponto nobre. Guardada não, está exposta num ponto nobre da minha casa. Um que chegou, que legal. Eu falei, Bob me deu. Bob Faria me deu isso aqui, chupa mundo. E muito gentil, Bob, uma honra ter te recebido aqui. Cara, entrevistar a gente que a gente conhece é sempre muito desafiador, mas você me contou coisas que eu nunca imaginaria que eu ouvi de sua boca, velho. Obrigado pela gentileza, obrigado por ser essa pessoa grande que você é comigo. Não, imagina, cara, você sabe que eu sou seu fã muito antes de te conhecer pessoalmente, Obrigado. assim, né? E continuarei sendo. Beleza? Valeu, gente. Esse é Bob Faria. Segue ele no Instagram, @bob.faria, não é isso? Não, é o bobfaria.oficial. A bobfaria.oficial, ele só tem Instagram. Se você fala com o Bob Faria no Twitter, não é ele. Não. Se você fala com o Bob Faria no Facebook, não é ele. Não. E se você vê o Bob Faria mostrando nudes no TikTok, não é ele. É inteligência artificial. Eu sou o Maralasca, papo é fantástico. Dá um like, sapeca, tá nas plataformas de áudio. Eu te vejo numa próxima. Valeu, tchau, tchau.